E aí, pessoal, beleza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história da humanidade. Isso aí. A gente vai, investigar como o Homo sapiens dominou o planeta e descobrir como a gente chegou até aqui. Nosso guia nessa viagem vai ser o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Boa. E se preparem porque a gente vai desmistificar algumas ideias e descobrir como coisas inusitadas, sei lá, a fofoca moldaram a nossa É história. verdade. O Harari leva a gente numa viagem fascinante, mostrando como os sapiens, né, dominaram o planeta e faz a gente questionar até a nossa própria natureza. Isso aí. E logo de cara o livro já joga uma bomba. Qual? Será que ter um cérebro gigante é realmente essa vantagem toda? Exato. Tipo, onças, leões, até poucos, eles têm cérebros menores e se muito bem por aí. Verdade. No mundo animal, cérebro grande nem sempre é sinônimo de sucesso. No caso dos sapiens, esse upgrade cerebral teve um custo. É como ter um supercomputador. Exige muita energia. Entendi. Quer dizer, mais neurônios, menos músculos. É isso aí. Nossos ancestrais trocaram força física por inteligência para sustentar essa máquina poderosa. Homo sapiens precisou se dedicar mais à busca por comida. Desenvolveu habilidades cognitivas superiores. Faz sentido. Imagina você naquela época abrir mão de uns músculos por uma mente mais afiada. Você toparia? Boa pergunta. Tipo, enfrentar um leão na força bruta ou usar a inteligência para escapar? Uma decisão difícil, hein? Essa troca teve consequências profundas na nossa evolução. Sem dúvida. Mas além do cérebro, outro elemento crucial nessa jornada foi o domínio do fogo. O fogo. Aliás, o livro destaca como isso foi tipo uma virada de jogo, né? Total. Dominar o fogo foi tipo ganhar um superpoder. Enquanto os outros animais dependiam da força física, os sapiens passaram a controlar uma energia, né, poderosa e versátil. Uma simples tocha nas mãos certas podia transformar, sei lá, uma floresta inteira. Nossa, que poder! Me deu até um frio na espinha imaginar. Pois é. O poder do fogo nas mãos dos nossos ancestrais. Mas, mudando um pouco de assunto, o livro também nos leva a questionar a própria definição de espécie, né? A relação entre os sapiens, neandertais e denisovans era bem complexa. Sim. O Harari usa exemplos interessantes para ilustrar isso. Quais? Cavalos e jumentos, por exemplo, né? São espécies distintas, mas podem gerar burros e mulas. Já bulldogs e spaniels são da mesma espécie, Certo. mas com características bem diferentes. No caso dos sapiens, neandertais e denisovans, né? As diferenças genéticas foram se acumulando com o tempo, mas é possível que tenha rolado até cruzamento entre eles. Olha só. É como se a gente estivesse descobrindo É. que a árvore genealógica da humanidade é bem mais emaranhada do que a gente imaginava. E por falar em conexões, o livro explora como a fofoca. Sim, você ouviu direito. Fofoca? Fofoca. Sério? Ajudou a formar grupos maiores e mais complexos. Pois é, parece estranho. Mas a fofoca era essencial para fortalecer laços sociais e transmitir informações importantes. Mas tinha um limite. Estudos mostram que o número mágico para um grupo se manter coeso pela fofoca é 150 pessoas. 150 pessoas. Nossa, faz sentido. Me lembra até aqueles grupos de WhatsApp gigantescos que ninguém aguenta mais. É verdade. E essa ideia do número mágico vale até hoje, né? Sim. Em empresas, escolas, até na nossa vida pessoal, manter intimidade em grupos muito grandes é um desafio. Com certeza. Essa capacidade de formar grupos, né? E se comunicar de forma complexa. Isso leva a outro conceito fascinante. Qual? As realidades imaginadas. Realidades imaginadas, que nome doido, o que seria isso? Uau, não é tão complicado quanto parece. Tem sim coisas como dinheiro, leis, religiões, empresas. Elas não existem na natureza? Não. São criações da mente humana. Entendi. Baseadas em crenças e valores compartilhados. Certo. Não são mentiras. Mas, sim, construções sociais que moldam a nossa percepção do mundo e nos permitem cooperar em larga escala. Tipo, o dinheiro em si é só um pedaço de papel. Mas a gente acredita no valor dele, né? Exato. Interessante. São as leis, as empresas, tudo isso só funciona porque a gente coletivamente decide acreditar. É isso aí. É como um grande acordo social. E essa ideia de que a realidade é moldada por crenças coletivas fica ainda mais evidente quando a gente analisa a história da escrita. A escrita. Mas escrita é algo concreto, né?
Letras, símbolos, pergaminhos. Sim, mas o significado da escrita é algo construído coletivamente. No começo, ela era usada principalmente para registrar dados econômicos. Tipo? Recebi 29,096 medidas de cevada assinado. Kushim. É tipo um recibo gigante de supermercado da época. Exato. Mas com o tempo a escrita evoluiu, né? E passou a ser usada para registrar leis, mitos, histórias, poemas, uma ferramenta poderosa para moldar a cultura de um povo. Sem dúvida. E essa capacidade de registrar informações, né, criar sistemas complexos de administração, teve um impacto enorme na formação dos impérios. E aqui o Harari nos provoca de novo. É mesmo. Questionando a ideia de que impérios são intrinsecamente ruins. Sério. Mas impérios sempre foram sinônimo de opressão, né? Guerras, exploração. É isso. Mas o Harari nos convida a olhar a história de forma mais ampla. Os impérios foram a forma de organização política mais comum por séculos. E, apesar de todos os seus problemas, também trouxeram estabilidade, comércio, troca cultural entre diferentes povos. É como se a gente tivesse que analisar cada caso, né? Entender o contexto histórico e as nuances de cada império. Isso. E falando em marcas do passado, o livro cita os judeus como exemplo de um povo que manteve suas tradições mesmo sob o domínio de diversos impérios. Impressionante. É um exemplo fascinante de resiliência cultural. E por falar em marcas profundas, a gente não pode ignorar o impacto do capitalismo na nossa vida. Capitalismo é aquele sistema que a gente adora criticar. Certo. O Harari argumenta que o capitalismo se baseia na crença, no crescimento econômico infinito. E essa crença molda não só nossa economia, mas também nossa cultura, nossos valores, até nossa forma de pensar. Eita. É tipo, a gente tá sempre buscando mais, sem parar. É isso aí. E essa busca desenfreada por crescimento tem consequências. Desigualdade social, exploração de recursos naturais, consumismo. O livro usa a analogia do bolo. Do bolo? Se a gente acredita que ele cresce para sempre, todo mundo pode ter um pedaço maior. Mas e se o bolo tiver um limite? Aí a gente entra numa disputa feroz pelos recursos e os mais fortes levam ao melhor. É como se a gente estivesse num jogo de cadeiras, com cada vez mais gente e menos lugares para sentar. Exato. E essa disputa pelos recursos se intensifica ainda mais com a Revolução Industrial, né? Com certeza. Máquinas, fábricas, produção em massa. Sem dúvida. A Revolução Industrial transformou nossa relação com o tempo, com o trabalho e com a natureza. Passamos a viver num ritmo frenético, ditado pelas máquinas e pela lógica da produção industrial. Certo. E para sincronizar tudo, a gente inventou os fusos horários, padronizou os horários de trabalho, criou um mundo artificial regido pelo tempo mecânico. Caramba. É como se a gente tivesse trocado o ritmo natural da vida pelo tic-tac do relógio, né? É isso aí. E será que toda essa correria vale a pena? Boa pergunta. A gente vive mais, tem mais acesso a bens e serviços. Mas será que a gente é mais feliz? Essa é a grande questão. O Harari argumenta que a felicidade é determinada principalmente pela nossa bioquímica, pelos neurotransmissores que circulam no nosso cérebro. Então, a felicidade não depende das coisas que a gente conquista, das experiências que a gente vive. É tudo química. Não é bem assim. O livro reconhece que fatores psicológicos e sociais também influenciam, né, a nossa felicidade. Mas a ideia central é que a gente tem um ponto de ajuste de felicidade, determinado pela genética e pela biologia. Tem gente que, tipo, nasceu para ser feliz e gente que nasceu para ser mais ranzinza. Mais ou menos isso. Mas o ponto importante é que a gente não precisa se desesperar para ser feliz o tempo todo. A felicidade não é um estado permanente. É uma flutuação natural das nossas emoções. E em vez de buscar a felicidade incessantemente, a gente pode aprender a lidar com as nossas emoções de forma mais equilibrada, sem se apegar aos altos e baixos da vida. E como a gente faz isso? Tem alguma receita mágica? Receita mágica não tem. Mas o livro menciona o budismo como exemplo de uma filosofia que se dedica
a entender a natureza da felicidade. O budismo ensina que a felicidade genuína vem de dentro, do autoconhecimento e da libertação do apego ao sofrimento. Interessante. Então, ao invés de buscar a felicidade em coisas externas, a gente precisa olhar para dentro da gente. Exatamente. E essa busca interior se torna ainda mais importante quando a gente pensa no futuro da humanidade. O futuro. O que o futuro tem a ver com a nossa felicidade? O futuro está cheio de desafios e possibilidades. Com os avanços da ciência e da tecnologia, né? A gente está começando a manipular a própria natureza humana. Caramba. Imagina editar genes, desenvolver inteligência artificial, criar ciborgues. Nossa. Até trazer de volta espécies extintas, tipo os mamutes. Parece coisa de ficção científica. Mas, e as implicações éticas de tudo isso? A gente tem o direito de brincar de Deus. Essa é a grande questão. O Harari nos convida a refletir sobre o poder que a gente está adquirindo, né? E as responsabilidades que vêm com ele. Afinal, a gente está moldando o futuro da nossa espécie e do planeta. Verdade. As escolhas de hoje, né? Terão consequências profundas para as gerações futuras. A gente precisa usar esse poder com sabedoria, né? Com certeza. Pensar nas consequências das nossas ações, agir com responsabilidade, ética, compaixão. Com certeza. E o primeiro passo para usar o poder com sabedoria é questionar, refletir, buscar conhecimento. E o livro do Harari é um ótimo ponto de partida para essa jornada de autoconhecimento e descoberta. Verdade. Sapiens nos faz questionar tudo o que a gente pensava saber sobre a história da humanidade e nos convida a repensar o nosso lugar no universo. E para finalizar, o livro deixa a gente com uma pergunta provocativa. Qual é o futuro de uma espécie que pode reescrever a sua própria biologia e desafiar as leis da natureza? Uau, essa pergunta vai ficar martelando na minha cabeça por um bom tempo. Pois é. Mas, voltando um pouco no tempo, antes da gente chegar nesse futuro incerto, o livro também explora um período que para muitos representa um marco na história da humanidade. A Revolução Agrícola. Ah, sim. A Revolução Agrícola. Um momento crucial, né? Na nossa trajetória. Mas, como sempre, o Harari nos desafia a questionar o senso comum. E se a agricultura fosse, na verdade, a maior fraude da história? Fraude? Como assim? A agricultura não foi, tipo, um grande avanço. Um passo fundamental para o progresso da humanidade. É o que a gente costuma pensar. Mas o livro nos leva a questionar essa visão. A verdade é que a vida dos primeiros agricultores era bem mais difícil do que a dos caçadores-coletores. Eles trabalhavam mais, tinham uma dieta menos variada e estavam mais suscetíveis a doenças. Eles trocavam a liberdade da vida nômade pela rotina puxada do trabalho na terra e muitas vezes a promessa de fartura não se concretizava. É verdade. As colheitas podiam falhar, as pragas atacar. E o excedente de comida, que era tipo a grande promessa da agricultura, acabou gerando outros problemas, né? Tipo o crescimento populacional desenfreado e a concentração de poder nas mãos de uma elite. Exatamente. Ou seja, a Revolução Agrícola pode ter sido um passo para trás em termos de qualidade de vida. Para a maioria das pessoas pode sim, mas como tudo na história, né? É uma questão complexa, cheia de nuances. E para aumentar ainda mais a nossa curiosidade, o livro nos apresenta Göbekli Tepe, um sítio arqueológico na Turquia, que desafia tudo que a gente pensava saber sobre o passado. Nunca ouvi falar. O que tem tão especial nesse lugar? Göbekli Tepe é um conjunto de estruturas, né, monumentais, com pilares de pedras gigantescos e esculturas incríveis, construídas por volta de 9000 pichondas complexas. Ou seja, antes da Revolução Agrícola. Caramba. Mas se a agricultura era tipo pré-requisito para sociedades complexas, como que caçadores-coletores construíram algo tão grandioso? Essa é a grande questão. Göbekli Tepe coloca em xeque a nossa linha do tempo da história. Para você ter uma ideia, Stonehenge, aquele famoso monumento na Inglaterra, foi construído muito depois, por volta de 2500 AC. Por uma sociedade agrícola já estabelecida. Göbekli Tepe mostra que os caçadores-coletores eram capazes de realizar grandes projetos, né? E tinham uma organização social muito mais complexa do que a gente imaginava. Que incrível! Mas qual era a função de Göbekli Tepe? Era um templo, um observatório astronômico, uma cidade. Ainda é um mistério. As escavações continuam e os arqueólogos estão tentando desvendar os segredos desse lugar. Uma hipótese interessante é que Göbekli Tepe esteja ligado à domesticação do trigo. Os geneticistas descobriram que uma variedade de trigo domesticado se originou nas proximidades do sítio arqueológico. Olha só.
É possível que a necessidade de alimentar as pessoas que construíam e usavam Göbekli Tepe tenha impulsionado o cultivo do trigo. Ou seja, a religião, ou pelo menos a necessidade de construir um local de culto, pode ter sido um motor para a agricultura. É uma reviravolta e tanto na história. Exatamente. E por falar em religião, o livro nos leva a questionar outro conceito, que a gente considera fundamental: os direitos humanos. Direitos humanos? O que eles têm a ver com a história da humanidade? Segundo Harari, os direitos humanos são uma ordem imaginada, assim como as nações e as leis. Eles não existem na natureza. São uma criação humana, baseada em valores e crenças, que nem sempre são universais. Peraí. Você está dizendo que os direitos humanos são tipo uma invenção, uma história que a gente conta para si mesmo. Mais ou menos isso. O livro usa a Declaração de Independência dos Estados Unidos como exemplo. A famosa frase, né? Qual? Todos os homens são criados iguais, dotados por seu criador de certos direitos inalienáveis. É linda, mas do ponto de vista biológico não faz muito sentido. O quê? Afinal, a evolução não se importa com igualdade ou direitos. Entendi. É como se a gente criasse um sistema de valores para regular a sociedade. Mas esse sistema não está baseado em leis naturais, né? Imutáveis. É uma construção social que pode mudar ao longo do tempo. Sim. E de acordo com a cultura de cada povo. Exato. E essa ideia de que a realidade é moldada por crenças e valores compartilhados fica ainda mais evidente quando a gente analisa a história da escrita. Mas a escrita é algo concreto, né? Letras, símbolos, papiros, tábua de argila. Sim. Mas o significado da escrita é algo que a gente constrói coletivamente. No início, a escrita era usada principalmente para registrar dados econômicos. Estoques de cereais, impostos, dívidas. Eram textos bem pragmáticos, sem nenhuma poesia ou filosofia. É verdade. Os primeiros documentos escritos eram tipo, receber 29 bueiros e 6 medas de cevada assinado, shim. Dado muito empolgante, né? Pois é. Mas com o tempo, a escrita evoluiu. E passou a ser usada para registrar leis, mitos, histórias, poemas, até receitas culinárias. A linguagem escrita se tornou uma ferramenta poderosa para moldar a cultura, a memória, a identidade de um povo. É verdade. E essa capacidade de registrar informações, né? Isso. De criar sistemas complexos de administração e controle. Teve um impacto enorme na formação dos impérios, né? O Harari questiona a ideia de que os impérios são intrinsecamente ruins. Sim. Ele argumenta que os impérios foram a forma de organização política mais comum ao longo da história. E apesar de todos os seus problemas, os impérios também trouxeram estabilidade, promoveram o comércio e a troca cultural entre diferentes povos. Mas os impérios também foram responsáveis por muita violência, exploração, opressão, né? Sem dúvida. Mas o Harari nos convida a analisar a história de forma mais ampla, sem cair em julgamentos simplistas. Certo. Ele destaca que, na maioria dos casos, os povos conquistados raramente conseguiam se libertar dos impérios. Acabavam sendo assimilados, absorvidos pela cultura dominante. E interessante como os impérios deixaram marcas profundas na cultura dos povos, mesmo depois de seu declínio, né? O livro cita o exemplo dos judeus que mantiveram suas tradições e identidade, apesar de terem vivido sob o domínio de diversos impérios ao longo da história. É um exemplo fascinante de resiliência cultural. E por falar em marcas profundas, a gente não pode deixar de lado o impacto do capitalismo na nossa vida. Capitalismo é aquele sistema que a gente ama odiar. Exatamente. O Harari argumenta que o capitalismo é movido por uma crença fundamental, a crença no crescimento econômico infinito. E essa crença molda não só a nossa economia, mas também a nossa cultura, os nossos valores e até mesmo a nossa forma de pensar. É como se a gente tivesse uma corrida sem fim, sempre buscando mais. Pois é. E essa busca desenfreada por crescimento tem consequências, né? Desigualdade social, exploração dos recursos naturais, consumismo desenfreado. Com certeza. O livro usa a analogia do bolo. Do bolo. Para ilustrar o problema. Se a gente acredita que o bolo vai crescer para sempre, todo mundo pode ter um pedaço maior. Mas e se o bolo tiver um limite? E se tiver? Aí a gente entra em uma disputa feroz pelos recursos. E os mais fortes acabam levando o melhor. E essa disputa pelos recursos fica ainda mais intensa com a Revolução Industrial, né? Com certeza. Máquinas, fábricas, produção em massa. A gente passa a viver em função do relógio, da produção, do consumo. A Revolução Industrial transformou a nossa relação com o tempo, com o trabalho, com a natureza. Passamos a viver em um ritmo acelerado, ditado pelas máquinas e pela lógica da produção industrial.
E para sincronizar todo esse sistema, a gente inventou os fusos horários. Padronizou os horários de trabalho, criou um mundo artificial, regido pelo tempo mecânico. E será que toda essa correria vale a pena? A gente vive mais, tem mais acesso a bens e serviços, mas será que a gente é mais feliz? Essa é a grande pergunta. E o livro nos provoca a questionar se essa busca incessante por progresso e crescimento material realmente nos leva à felicidade autêntica. O que você acha? É difícil responder, né? A gente vive num mundo cheio de paradoxos. A gente tem mais conforto, mais tecnologia. Sim. Mas será que isso se traduz mais felicidade? É um debate complexo. O Harari, ele lembra a gente que a felicidade autêntica talvez não esteja nos bens materiais, né? Ou nas conquistas externas, mas na nossa capacidade de encontrar paz interior, de cultivar compaixão e de viver o momento presente. Me lembra aquela frase, a felicidade não é um destino, mas uma jornada. Feito. E nessa jornada é importante reconhecer que a felicidade não é um estado constante. É natural a gente ter altos e baixos, momentos de alegria e de tristeza. O desafio é aprender a lidar com essas flutuações, sem se apegar demais a elas. E como a gente faz isso? Tem algum manual de instruções para a felicidade? Quem me dera. Mas o budismo, por exemplo, oferece ferramentas interessantes. A meditação, o autoconhecimento, a prática da compaixão, podem ajudar a gente a desenvolver uma relação mais saudável com as nossas emoções e encontrar paz interior. Parece que a gente precisa se reconectar com a nossa essência. E falando em futuro da humanidade, o livro também fala da questão da violência, né? A gente tende a achar que o mundo está cada vez mais violento. Sim. Mas o Harari mostra que essa percepção é meio distorcida. É verdade. A gente é bombardeado com notícias de guerras, crimes, conflitos o tempo todo. Mas estatisticamente, a gente vive na época mais pacífica da história. Sério? Como assim? E as guerras que a gente vê na TV? Os atentados, a violência urbana. Esses problemas existem, claro. Mas a taxa de mortalidade por violência é muito menor hoje do que em qualquer outro período da história. Nossa. O Harari atribui essa mudança a diversos fatores, né? O aumento do poder do Estado, a globalização da economia. E a crescente aversão à guerra por parte das elites. Faz sentido. É como se a guerra tivesse se tornado cara demais, né? Tanto em termos econômicos quanto em termos de imagem internacional. Exatamente. E essa mudança de mentalidade é um sinal positivo. Mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente, né? Mudanças climáticas, desigualdade social, o avanço da inteligência artificial. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de usar a inteligência. A compaixão, a sabedoria. Sim. Que lidar com essas questões. Então, o futuro é uma página em branco, né? Cheio de possibilidades e desafios. Mas no fim das contas, o que realmente importa é como a gente vive o presente. Com certeza. E o livro do Harari nos convida a viver o presente de forma consciente, né? Questionar as nossas crenças, buscar conhecimento, usar a nossa inteligência. Para construir um futuro melhor para todo mundo. É isso aí. E aí, o que você achou dessa viagem pela história da humanidade? A gente explorou a evolução do Homo sapiens. Desvendou mitos, questionou conceitos e até descobriu a importância da fofoca. Foi uma jornada incrível. O Sapiens faz a gente pensar fora da caixa, né? Questionar o que a gente achava que sabia. Olhar o mundo com outros olhos. Isso aí. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho profundo no mundo dos Sapiens. A gente se encontra no próximo episódio com mais uma aventura. Isso. Pelo universo das ideias. Até lá.